Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade à apresentação da série de lições bíblicas da editora Betel com a lição de número 2. O tema da nossa lição de hoje é o altruísmo. O título da nossa lição é O verdadeiro discípulo serve às pessoas e não a si mesmo. O texto base está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 até o 5. E eu gostaria de iniciar esta abordagem falando que o tema da lição é um dos mais importantes para a vida cristã, que é a questão do altruísmo. Comportamento que define muito bem as características de uma pessoa que se declara serva de Deus. Então, no mundo competitivo em que a gente vive hoje, falar de altruísmo soa meio fora de moda, porque o que nós queremos hoje é estar por cima, é levar vantagens, é ter a primazia, é ser relevante. E muitas vezes, para que você seja uma pessoa altruísta, significa exatamente você ir na contramão de todo esse tipo de pensamento. Mas a abordagem que a escola bíblica deve fazer desse assunto é no sentido de orientar os membros da igreja de que esse comportamento é o comportamento que deve ser buscado e colocado em prática por todos os servos de Deus. Até porque uma das lições mais relevantes que Jesus deu aos seus discípulos foi exatamente sobre a importância de se colocar à disposição para o serviço. Falando com os discípulos, ele disse que qualquer um que quiser ser o maior deve ser servo de todos. E ele diz por quê? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Logo, é um comportamento totalmente fora do padrão se um cristão ele pretende ser senhor e não servo. Nós jamais poderemos querer ter a pretensão de estar acima dos demais. Aliás, Paulo disse isso muito claramente aos Filipenses, que cada um de nós deve considerar os outros superiores a nós. E cada um deve pensar em como fazer o outro mais completo, mais feliz, enfim, ao invés de pensar em nós mesmos. Então, a lição de hoje é uma lição muito interessante e que deve ser o mais prática possível na vida de cada um de nós. Aliás, ser cristão é sinônimo de estar pronto para ajudar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: irmãos, levem as cargas uns dos outros. O que é que significa isso, senão ter disposição para ajudar? Estar pronto para servir, para estender a mão a quem precisar de ajuda. No comentário que faremos dessa lição, seguindo o mesmo padrão da revista, eu vou dividir o assunto em 4 tópicos. E eu quero começar por definir o que é altruísmo. A palavra altruísmo ela vem do francês, é um termo relativamente recente. Quem criou essa expressão foi o filósofo, sociólogo Auguste Comte. E quando ele criou esse termo, a intenção dele era de falar de uma pessoa que estava pronta para servir, pronta para ajudar aquele que estivesse a seu lado. Como Comte era um sociólogo, a preocupação dele era com o comportamento social das pessoas, evidentemente. E, ao cunhar essa expressão altruísmo, ele estava querendo dizer que uma pessoa altruísta é aquela que não mede esforços para ajudar o outro. É aquela que está sempre pronta para colaborar para o bem-estar do próximo.
é uma pessoa que ela não tem interesses particulares ao se colocar para servir, mas a sua única intenção é servir. Então é uma expressão muito interessante para o cristão, ter disposição para servir. Então, portanto, é um tipo de comportamento em que as ações voluntárias ajudam os outros. E é isso que nós precisamos fazer. É exatamente isso. Em certo sentido, a palavra pode até ser sinônimo de filantropia ou de solidariedade. Mas o fato é que toda pessoa altruísta é uma pessoa que se coloca à disposição para fazer o melhor para aqueles que estão à sua volta. E, pela própria definição da palavra criada por Conte, a pessoa altruísta é uma pessoa que tem prazer em servir. Ela não serve por constrangimento, ela serve porque ela tem prazer em servir. Ao longo da história, nós poderíamos destacar muitas pessoas que tiveram esse comportamento. Tá? Agora, o altruísmo, certamente, ele é um comportamento que diferencia o ser humano dos demais animais. Aliás, existem muito poucos animais na natureza que mostram algum tipo de solidariedade ou de altruísmo. Em geral, esse comportamento entre os animais, ele visa a preservação da própria espécie. E nota-se isso principalmente nas mães cuidando de suas crias ou de seus filhotes. Afora isso, nós temos alguns exemplos de altruísmo ou de solidariedade entre os animais, como por exemplo os morcegos, os ratos, os cães selvagens e os papagaios. São animais que demonstram claramente intenção de ajudar. Por exemplo, os morcegos, quando eles saem dos lugares onde eles pernoitam para se alimentarem à noite, né? Os morcegos são animais notívagos, portanto eles se alimentam à noite. Quando eles saem dos seus puleiros para irem se alimentar e por alguma razão um animal não vai, porque está doente, porque está com alguma dificuldade, ao voltarem, aqueles animais que se aninham próximo dele, esses animais regurgitam o alimento para que aquele que ficou no puleiro se alimente também. A mesma coisa, os ratos tratam também, alimentam uns aos outros quando estão com problema de saúde. Os cães selvagens faz uma demonstração muito clara disso quando a manada sai para caçar e em geral fica uma ou duas babás cuidando dos filhotes na toca. Quando os outros voltam da caçada, eles regurgitam o alimento para que aqueles cães que ficaram na toca também se alimentem. Então é interessante que a gente perceba isso. Da mesma forma, os papagaios são aves muito solidárias em que o cuidado de uns para com os outros é bastante visível. Mas, notadamente, o altruísmo é uma característica humana. Ela não é uma característica em todos os outros animais. Como eu disse, os demais animais eles praticam esses atos de aparente altruísmo no sentido de preservar a espécie e não no sentido de dar ao outro alguma vantagem dentro do próprio grupo. E eu posso dizer que o altruísmo ou a nossa capacidade de servir é o mais alto grau de demonstração de amor e solidariedade para com as pessoas. Amados, no mundo em que a gente vive, onde existem milhões de pessoas que são invisíveis,
Invisíveis porque não são notadas, invisíveis porque ninguém as percebe, invisíveis porque ninguém olha para elas. Ser solidário, ser altruísta, ajudar, é um comportamento que nos distingue, e nos distingue muito, principalmente diante de Deus. Não pode-se admitir que um servo de Deus não tenha disposição para ajudar. Não pode admitir-se isso. Ser altruísta é um indicador também da nossa obediência à palavra de Deus. Até porque a palavra, ela nos orienta a essa prática constante. Desde os primórdios da Bíblia, ela desperta-nos para esse tipo de comportamento de ajudar, de ser solidário, de cooperar uns com os outros. E, como eu estava falando, o estudo da geografia é o estudo do que a gente poderia chamar de santos ou de pessoas bondosas, caridosas, o estudo dessa área do comportamento humano ou desse grupo de pessoas dá-se o nome de hagiografia. Se você for olhar para isso, você vai perceber que ao longo da história milhares de pessoas se levantaram para servir, para ajudar. E olhe, muitas delas com o preço da própria vida. Então, ser solidário é um comportamento que de fato enaltece, exalta a nossa conduta enquanto cristãos. Nós, os evangélicos, temos uma birra muito grande, uma resistência muito grande em elogiar pessoas que são de outras religiões. Por exemplo, não só de outras religiões, mas que praticam o cristianismo de uma forma diferente da nossa, como os católicos, por exemplo, os ortodoxos, aos quais nós atribuímos falhas muito grandes na conduta enquanto cristãos. Mas entre os católicos, por exemplo, há um número muito grande de pessoas que são consideradas mártires. Mártires porque foram assassinadas cruelmente, simplesmente porque serviam a Deus. E muitas dessas pessoas que foram martirizadas sofreram esse tipo de tortura porque elas eram dedicadas a servir as pessoas. Se você tiver tempo, dá uma olhada na geografia, em outras religiões, para você perceber que existem tantas pessoas que dão as suas vidas para servir aos outros. Isso é um comportamento que devemos enaltecer. Longe de mim querer dizer que isso justifica qualquer coisa no sentido de que essas pessoas serão salvas pela maneira como elas viveram. Mas eu creio piamente, e aqui não penso que seja nenhuma heresia o que eu vou dizer, essas pessoas foram altruístas como foram porque elas eram salvas e não para serem salvos. Hoje, nós temos, por exemplo, uma prática muito comum na nossa sociedade, que é feita pelos espíritas, que é o da solidariedade, é o do cuidado com as pessoas, e eles têm até um lema que sem amor não há salvação. E a forma como eles se dedicam a servir as pessoas é no sentido de buscar uma posição mais elevada, uma posição melhor na próxima reencarnação, já que eles são defensores dessa teoria que nós consideramos absolutamente herética, sem nenhum sentido. Portanto, a prática de boas obras que fazem, por exemplo, os espíritas, no sentido de que eles possam alcançar um padrão de conduta melhor, é completamente diferente do que as Escrituras nos ensinam.
Mas nem por isso devemos ignorar a geografia, que é exatamente estudar a vida daqueles que se dedicaram para servir aos outros. Há um exemplo notável entre os cristãos, que até eu citei o comportamento dele na lição número 1, que foi David Livingstone. David Livingstone, ele amava tanto os africanos e ele queria tanto o bem deles e a salvação deles, que ele viveu na África, morreu na África. E antes de morrer, ele fez um pedido muito interessante com relação ao amor que ele tinha pelos africanos, principalmente da Rodésia, onde ele morreu. Ele disse: eu quero que o meu coração fique enterrado aqui na África. E o pedido dele, claro, foi atendido. O seu corpo está na abadia de Westminster, em Londres, mas o seu coração está sob uma árvore na Rodésia. Isso é altruísmo. Isso é desejo de ajudar. Isso é desejo de servir. Então, qualquer cristão que não observar as determinações das Escrituras sobre ajudar pessoas, ser voluntário numa ação social, não pode ser chamado de cristão de verdade, irmãos. Porque a marca registrada do cristão é exatamente a sua disposição de servir. Se ele não é uma pessoa que tem essa disposição, ele não pode ser chamado de cristão. Ele pode frequentar uma igreja, ele pode contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua frequência aos cultos, mas e os atos de solidariedade? E a participação efetiva das pessoas naquilo que vai fazer a diferença na vida dos outros? Se isso não ocorre, nós não estamos vivendo como cristãos verdadeiros. Eu queria citar aqui alguns exemplos de pessoas que foram altruístas e que serviram. O maior exemplo, sem dúvida, é Jesus. Nós não podemos falar de pessoas altruístas, de altruísmo, de pessoas que servem, sem incluir na lista a pessoa de Cristo. É muito interessante a gente estudar a vida de Jesus no sentido de vê-lo como aquele que foi servo, aquele que se dispôs a fazer de tudo para ajudar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Essa palavra esvaziou-se, ela vem de uma palavra grega que significa murchar. Imagine você pega um balão, esses balões que a gente faz em festas de criança, enche em festa de criança. Ele está lindo, maravilhoso, são coloridos, muito bonitos. E você pega aquele balão e murcha aquele balão. Ele fica com uma aparência totalmente diferente, totalmente sem nenhuma beleza. Foi exatamente isso que Cristo fez para nos servir. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, para servir. Esse é o maior exemplo de alguém que se dedica ao outro para servir. Esse é um exemplo que todos nós deveríamos seguir. Ele ofereceu-se a si mesmo para ser sacrificado em nosso lugar. A Bíblia diz no livro de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi exatamente isso que ele fez. E para sofrer o que nós sofremos, ou seja, como diz o escritor aos Hebreus, em tudo ele foi tentado. Para que isso acontecesse, ele abriu mão da sua divindade. Nós sabemos claramente que Jesus era 100% Deus e 100% homem.
mas enquanto mártir, enquanto aquele que foi sacrificado em nosso lugar, ele era homem. Ele era o mais perfeito homem que existia. E ele passou por essa humilhação de deixar a divindade e ser humano só para nos servir, para nos salvar. Esse é um exemplo que nós não podemos esquecer. As Escrituras dizem que ele nos deixou o exemplo. Veja o que Pedro disse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso aqui é uma palavra grega que significa que ele deixou um caminho, uma trilha bem definida para que nós pudéssemos seguir e fazer igual. Marcos nos ensina que quem quiser ser o maior entre os irmãos deve servir a todos. Não importa a sua competência, a sua capacidade, o seu conhecimento, tanto científico, tecnológico, quanto teológico. Se você não serve, se você não é uma pessoa que está pronta para dar o seu melhor para Deus, você não é um verdadeiro cristão. Entenda isso. O apóstolo João nos ensina que aquele que diz ser cristão deve fazer o que ele fez. Veja 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João 3,16, todos nós sabemos de cor, ou a maioria de nós sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por fim, eu queria entrar no tópico que diz sobre chamados para servir. Amados, a vocação ministerial impõe que estejamos dispostos a servir. A palavra grega para obreiro, para ministro, que é algo que nós tanto desejamos, é o peretes, que o significado é exatamente subordinação e trabalho. O peretes é uma posição de uma pessoa que está em posição inferior. É aquele que faz o trabalho mais pesado. É aquele que faz o serviço mais difícil. É aquele que faz o que ninguém gostaria de fazer. Nesse ponto eu queria indicar para vocês uma leitura de um livro pequenininho que dá para você ler numa sentada, como a gente fala. É o testemunho de Samuel Morris. Samuel Morris foi um garoto, um adolescente praticamente africano, que teve uma conversão extraordinária. E depois ele foi levado para os Estados Unidos. Eu não vou contar a história para você não ter interesse de ler, mas eu quero que você leia a história de Samuel Morris, que é um nome que foi dado para ele. Seu nome de batismo não era Samuel Morris, mas ele recebeu esse nome. Dá uma lida nesse livro para você ver o que é uma pessoa disposta a fazer aquilo
e outros não queriam fazer. E qual o impacto disso na comunidade onde ele vivia. Eu posso dizer hoje que um dos problemas da igreja é exatamente a falta de pessoas como Samuel Morris, prontas para fazer aquilo que ninguém quer fazer, prontas para ir aonde outros não querem ir. Eu diria que 3 áreas de nossas vidas devem ser colocadas à disposição de Deus, mais do que outras. Claro, toda a nossa vida deve estar à disposição de Deus, mas essas 3 áreas eu diria que elas devem ser prioritárias na nossa disposição de colocá-las a serviço de Deus. A primeira delas é o tempo. Tempo, irmãos, é algo que todos nós temos exatamente o mesmo. Nenhum cristão tem mais tempo do que o outro, mas nenhum cristão tem menos tempo do que o outro. Quando não organizamos o nosso tempo e ocupamos o tempo com atividades que não são importantes, não são relevantes, vai faltar tempo para atividades que são mais relevantes. John Piper, ele disse que o Twitter, o Facebook e o Instagram vão depor contra nós no dia do juízo. Quando nós alegarmos que não tivemos tempo, ele vai provar que nós não fizemos mais, não foi por falta de tempo, mas foi por desinteresse mesmo. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A nossa falta de organização evidencia o péssimo trabalho de mordomos que nós somos. E isso vai nos custar, evidentemente, claro, muita coisa. Uma segunda área que nós precisamos colocar à disposição do Senhor são os nossos talentos. Todos nós, irmãos, sem exceção, temos talentos para servir a Deus. Claro, cada um de nós tem talentos diferentes, mas todos nós nascemos com alguma habilidade, com alguma capacidade de servir. Ninguém, ouça isso, ninguém poderá alegar que não tinha habilidade para justificar sua omissão. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 25:15 diz que a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, Deus, ele não nos cobra absolutamente nada que vai além da nossa capacidade. Logo, dizer que você não tem talento, que você não sabe fazer nada, é uma declaração de que você não quer fazer. Você está sendo um servo relapso. Como depois recebeu o julgamento e a condenação aquele servo que só recebeu 1 talento e o enterrou. O fato de você não poder fazer muito não significa que você não tem que fazer nada. Você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. Porque cada um de nós tem talentos, tem habilidades com as quais podemos servir em áreas que outros não poderão fazer. Aquilo que é para você fazer na obra de Deus, nenhuma outra pessoa pode fazer, só você. E a terceira área de nossas vidas que precisamos entregar para Deus são os nossos bens. Quando a gente toca nessa área na igreja, há um desconforto muito grande entre as pessoas. Porque ninguém quer abrir mão daquilo que é seu. Ninguém quer abrir mão de um bem qualquer
para servir a Deus, para servir a igreja. Eu costumo dizer que talvez uma das demonstrações mais evidentes de que nós não disponibilizamos os bens que o Senhor nos dá para nosso deleite, para nosso prazer, para que desfrutemos, são os nossos carros. Amados, em períodos de chuva principalmente, quantas vezes ao sairmos da igreja vemos irmãos que vão ficar ali esperando que a chuva passe para que eles possam ir para uma parada de ônibus ou para que eles possam ir caminhando para casa. E nós saímos com os nossos carros e vamos embora sem sequer olhar para essas pessoas. Quando poderíamos, evidentemente, disponibilizar uma carona para que aquela pessoa tivesse um pouco de conforto aí para casa. Esse é apenas um exemplo. Mas as Escrituras nos ensinam que devemos colocar semanalmente alguma coisa daquilo que temos, segundo nossas possibilidades, para servir a Deus. Irmãos, veja o que Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 16, versículo 2, sobre o uso dos nossos bens para servir. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Essa é a forma como Paulo ensinava com relação aos bens que nós temos. Cada um de nós deve reservar alguma coisa para servir. Dizem que não serve para viver quem não vive para servir. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas do ponto de vista cristão isso é verdade. Em segundo lugar, nós devemos servir a igreja. Eu ouvi de um pastor, há muitos anos atrás, uma história que me deixou pensando. Um obreiro foi convidado para dirigir uma igreja pequena numa região rural, com poucos membros e com quase nenhuma renda. Embora naquela época o sistema de recebimento de prebendas fosse diferente do que é hoje, havia um interesse daquele irmão, claro, de que houvesse renda naquela igreja. Aquele irmão, de imediato, disse que não tinha condições e nem interesse de servir numa igreja nessas condições. Mas olha que interessante. À noite, no culto, aquele irmão foi cantar os hinos da harpa e ele começou a cantar o hino 515, muito conhecido. Se Cristo comigo vai. Quando ele começou a cantar, aquele mesmo pastor que o havia convidado se levantou e disse: você não pode cantar esse hino. Obviamente ele sabia por que ele recebeu essa condenação de que não podia cantar aquele hino. Porque aquele hino diz exatamente que nós devemos estar dispostos a ir aonde Cristo mandar. E às vezes isso acontece. Um dos problemas da igreja atual é que nela existem mais pessoas que querem dar ordens do que obedecer. Essa é uma realidade que é triste nas nossas igrejas. Existem mais pessoas querendo ser servidas do que servindo, do que dispostas a servir. Há alguns anos atrás, nas nossas igrejas, quando o pastor no final do ano queria colocar alguém no departamento tal para liderar, fosse qual fosse o departamento, apareciam várias pessoas e existiam vários candidatos para ocupar o cargo. Mas que diferença de alguns anos para cá. Hoje,
quando um pastor precisa de alguém para ocupar um cargo de liderança na igreja, ele precisa oferecer vantagens, ele precisa adular pessoas, caso contrário as pessoas não aceitam. Há cargos na igreja que são preenchidos por pessoas que são assalariadas. O que dizer de músicos que não têm o menor pudor em exigir cachê para tocar nos cultos, quando não são funcionários contratados para esse fim? E o que dizer de pregadores que cobram valores elevadíssimos para pregar uma mensagem de 40, 50 minutos? Onde está a nossa disposição de servir a igreja? O que podemos dizer é que a igreja atual não poderá ir muito longe. Em seus membros, o pecado está acumulando tanto que o peso desses pecados vai impedir essas pessoas de continuar a caminhada. A verdade é essa. Em terceiro lugar, nós devemos servir aos irmãos. Primeiro a Deus, depois a igreja e agora aos irmãos. Um dos textos mais comentados nas igrejas evangélicas é a parábola do bom samaritano. Mas o que vemos hoje são sacerdotes e levitas passando de largo quando o assunto é servir. Alguns, para tentar encobrir a dor na consciência, fazem pequenas ofertas, tirando daquilo que não lhes fará falta nenhuma, para mostrar que ajuda. Lê do engano. Deus não recebe esse tipo de contribuição. Aliás, se queremos oferecer alguma coisa para Deus, devemos oferecer aquilo que nos custe um alto preço. Como Davi, por exemplo, que comprou a eira de Araúna, ou como aquela pobre viúva que depositou o único dinheiro que tinha para o seu sustento como oferta na igreja. Se fôssemos conscientes do nosso papel de servir, a igreja poderia fazer muito mais, e não somente por seus membros carentes, mas principalmente na proclamação da palavra de Deus para a nossa comunidade. E eu quero findar esta palavra de hoje fazendo apenas a leitura de algumas aplicações que eu gostaria de deixar ao final desta lição. Primeiro, a maior demonstração de que somos discípulos verdadeiros é mostrada pela nossa capacidade de ser altruístas em uma sociedade egoísta. Segundo, servir é estar disposto a ser cooperador de Deus para melhorar a condição de vida daqueles que estão ao nosso lado, passando por necessidades. Terceiro, o mais incompreensível da nossa dificuldade de servir é porque não observamos o que Tiago disse. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quarto, Tiago também disse que a verdadeira religião para Deus é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. E, claro, guardar-se da corrupção do mundo. E por fim,
Todos os cargos na igreja, do pastor ao porteiro, são importantes e todos eles têm somente uma função: servir. Não importa se você é o pastor presidente, se você é o porteiro, se você é alguém que ajuda no serviço mais simples da igreja na hora do culto. A prioridade é servir. A única diferença entre esses cargos é que a Bíblia diz que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Amados, que Deus abençoe a todos. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você acessar ao PDF dessa aula. Que Deus te abençoe.